Ele vem aí, Luciano Gleuci e a sua Resenha com Muvuca Podcast. Mais que entrevistas, é aquela resenha mesmo. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha com Muvuca super especial para vocês. Essa semana a lenda viva, posso dizer assim, né? Nosso querido amigo Pedro Pavão presente aqui. Seja bem-vindo, Pedro Pavão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e falar um pouquinho da realidade que nós vivemos hoje. Estou presidente de um sindicato do comércio varejista há 35 anos. Olha só. Sem remuneração, é bom que diga, tá? Sim. Nós temos uma diretoria, são 12 membros dessa diretoria. Vou falar do meu vice-presidente, do tesoureiro, pelo menos, do Eduardo Cavacame, o Paulo Paixão, Vanderlei, são os tesoureiros e o vice-presidente. E mais os outros diretores. E o dia a dia do seu Pedro Pavão, como que tá? Cuidando de neto? Não, de tudo, né? Cuida de tudo, né? Tem 13 netos, 4 bisnetos. 4 bisnetos. Os filhos tudo meio longe, um em Miami, outro em Manaus, outro em Porto Alegre, só um aqui em Marília, no caso o Rogério, que é o caçula. Essa tribulação não é fácil não, porque quando você tem que passear, você tem que ir para Miami. Quando você vai passear, você tem que ir para Manaus. É só viagem boa, seu Pedro. Você não vai para Manaus, você tem que ir para Porto Alegre. Eu digo, então, essa pandemia atrapalhou muito essas viagens nossas, porque nós tínhamos algumas programações antes dessa pandemia, e infelizmente, com a pandemia, houve um break. Fomos apenas para Porto Alegre 2 vezes agora, nesse período. E estamos aguardando, quem sabe, se Deus quiser, agora os Estados Unidos já abriu a possibilidade. Um dos meus netos, que mora lá em Miami, a família, ele estuda em Boston, se forma agora em maio do ano que vem, na maior universidade do mundo, na MIT. O senhor Pedro Pavão, quando a gente recebeu, assim que a gente convidou o senhor Pedro, a gente recebeu muitas perguntas. Entre elas, a gente viu o carinho da população com a pessoa do Pedro Pavão. O que é esse carinho mariliense com o Pedro Pavão? É fácil de dizer. Eu nascido em Marília, criado em Marília, 60 anos, comerciante, empresário, presidente do MAC, 8 anos, presidente da Associação Comercial, 8 anos, deputado federal, 4 anos, vereador, 4 anos, e, enfim, e 35 anos dentro do sindicato. Então, a minha atividade, ela sempre foi constante. Ela nunca parou. Então, todo mundo conhece o Pedro Pavão. E sempre ativo, né, seu Pedro? Sempre muito ativo, né? Sempre ativo. Então, esse conhecimento, ele se tornou muito grande. Saiu fora de Marília, saiu fora para o Brasil, saiu fora para alguns outros países, que eu já recebi pelo menos um telegrama avisando: parabéns, presidente, quando nós somos o campeão da Taça São Paulo. Olha só. Foi o primeiro clube do interior pequeno ser campeão da Taça São Paulo. A Taça São Paulo em 78 estava na mão do seu Pedro, então? 69. 69. Não, desculpa, 79. Isso. 79, isso. Ganhou do Fluminense. Isso, contra o Fluminense, 2-1. 2-1. Então, eu recebi telegramas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E qual foi o segredo para ganhar aquela Copa, que hoje é uma das mais disputadas em todo o Brasil? Essa história é até meia longa, mas eu vou ser bem sucinta. Primeiro, preparador físico, que era do profissional, o Bebeto, se prontificou a ficar, era férias dele, a trabalhar durante esse período de férias no juvenil. Essa foi a primeira mudança. Segunda mudança, ele exigiu departamento médico e alimentação dos profissionais para investir nos garotos, porque era 30 dias de trabalho para que nós pudéssemos disputar a Taça São Paulo preparado fisicamente, alimentação, medicamento, Deus. Mas mesmo sendo a dificuldade de muitos times grandes na época, tinha dentro do Pedro Pavão que daria para conquistar o título? Mas eles não podiam imaginar isso. Nós pegamos eles desprevenidos, ou seja, nós preparamos e eles não. Porque esse campeonato, você não vai se esquecer de que em janeiro só se faz debaixo de chuva.
Isso. O campeonato todinho é feito debaixo de chuva. E naquela época era um barro, não existia um estádio da Rua Javali, que era, quando chovia era um barro só. Nós ganhamos do Corinthians lá dentro de 1-0, entendeu? Puro barro. Tudo barro, porque a chuva era demais. Então tinha que ter preparamento físico. Então o time tinha que estar preparado. Foi isso que aconteceu para fazer com que o Marília fosse campeão da Taça de São Paulo naquele ano. Legal, seu Pedro. Já está marcado na história mais uma marca, né? Essa marcou. Essa marcou eternamente. Seu Pedro, a gente está aí, a cidade, na verdade, vive uma evolução e realmente uma curiosidade com a chegada do Sesc, né? Como é que está a passagem do Sesc, que eu sei que o senhor está cuidando, como é que está o Sesc hoje e quando vai ser entregue? Faz 20 anos, desses 35 anos que eu sou presidente do sindicato, eu tenho um relacionamento muito grande com o doutor Abraham Chasman, que é o presidente do SESC, da Federação, do SESC, do SESI, do SENAC, aliás, do SENAC e do SESC. Eu cobrava isso dele desde o primeiro dia que eu assumi a presidência. Eu via a necessidade de Marília ter o seu SESC. E essa briga foi. E de repente, há 20 anos atrás, eu fiz uma cobrança mais ostensiva. Tive com ele em Prudente na reinauguração do SESC de Prudente. Certo. E falei, doutor Abra, com todo respeito, o relacionamento que nós temos, Marília é uma cidade do tamanho de Prudente e quase, naquela época, quase igual de Bauru. Tudo bem, mas eu preciso de um SESC. Bauru tem... Rio Preto tem, Ribeirão tem, Campina tem e tal. Agora, Prudente e Marília no meio aqui sem nada. Ele falou, Pedro, vai chegar a tua época, tudo bem. Bom, mas nesses 20 anos eu fui cobrando ele todos os dias. Até que um belo dia eu recebi um telefonema do Sérgio, que é um dos diretores do SESC, ligando, Pavão, você foi contemplado. Marília vai receber o seu SESC. A unidade do SESC. Só que é necessário que você fale com o prefeito e tal, para que nós tenhamos o terreno, a área apropriada para a construção dessa unidade do SESC. Foi então que nós corremos atrás, trabalhamos quase um ano para achar uma área própria. Sim. Definida para que o SESC fosse construído. E felizmente achamos uma área maravilhosa. Sim. E uma área muito linda, até pelos vales, né? Sim, pelos vales, né? Os engenheiros, quando conheceram a área, os arquitetos visitaram tudo para aprovar, né? Tudo isso dentro da normalidade, disseram o seguinte, falou, seu Pedro, eu estou aqui arrepiado de saber aonde que nós vamos construir um SESC, uma unidade. Maravilhoso, não tem lugar melhor do que esse. Perto do Itambé, de uma vista maravilhosa da cidade para o SESC, do SESC para a cidade. E no centro da cidade, 2 minutos você está lá. Porque isso aí, essa unidade, ela vai ser utilizada pelos empregados do comércio. Sim. É a finalidade. E muito próximo da Nova Marília, não tão distante pelo ônibus lá da Santa Tuneta, não tem nada de que ver, porque o ônibus vai passar na porta. Então, maravilhosa a área e vai ser uma obra de primeira qualidade. E o que traz para a cidade de benefício o SESC? Hoje tem 100 funcionários aproximadamente trabalhando para essa construção. É um investimento de quase 80 milhões, que eu acredito que no futuro, depois de pronto, quase 100 milhões. Ele é utilizável, a partir do instante que estiver funcionando, para 1.500 pessoas, utilizável para 1.500 pessoas dentro dessas áreas, da área cultural, na área de saúde, que é o caso de dentista, na área de esporte, principalmente na área de água, piscinas, área de esporte, social e cultural. Essas 3 coisas são o foco principal para os empresários que estão bancando e, naturalmente, para os empregados que vão utilizar.
Legal. Então quer dizer que Marília vai ter um presente em 2023. 2023 vai ser entregue. Primeiro semestre de 23 será inaugurado a única e maior obra da história de Marília. Pode escrever aí. Com certeza será. Que hora de pronto. Muito bom. 2023, se Deus quiser, a gente vai estar lá Vamos pertinho, né, seu Pedro? Vamos Seu lá. Pedro, agora com 81 anos, né? O seu Pedro sempre teve vida pública aqui. Qual o segredo do seu Pedro Pavão? O senhor está bem, de saúde, fisionomia, faz esporte, uma alimentação saudável. Como é que está o seu Pedro hoje? Eu nunca parei, né? A verdade é essa. Eu vou para o Pantanal, fui agora, 4 de abril do ano passado, vou agora esse ano que vem, se Deus quiser. Vou para São Paulo participar, né? Porque agora com a pandemia houve uma paralisação, mas hoje tudo pela internet. Mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, vamos para São Paulo todo mês participar de reunião. Vou para o Iara quase todos os dias nadar. Olha só. Entendeu? Eu faço pilates, enfim, eu não posso parar. Nessa idade, o cara que parar, ele enferruja. É pior, né? Muito pior. Então, graças a Deus, saúde de primeira linha. Em qual época? Foi 92 deputado federal, é isso, seu Pedro? 90 a 94. 90 a 94. Como é que foi a experiência de deputado federal? Na cidade de Marília, eu acho que faz tempo que a gente não elege um deputado nosso, né? Você pode ter certeza de uma coisa, Marília ganhou alguma coisa assim quando eu fui presidente. Tem diversas coisas que eu pude realizar naquela época e eu fiz com o maior prazer. Mas foi o pior mandato político da história do Brasil. Foi naquela época. Foi na época do Collor. Sim, é. O país não tinha dinheiro. Todo mundo com medo. Eu ganhava 5 mil reais como deputado e gastava 10. Olha só. Nem, estou dizendo, porque hoje eu gostaria de ser deputado hoje. Hoje tá bom. Naquela época deu prejuízo. Saí devendo no Banco do Brasil 30 mil reais e 10 mil no Banco América do Sul. Porque eu fiz para fazer a outra campanha, certo, que eu não me reelegi, mas eu gastei e tive que pagar. Sim. Entendeu? Então eu fiquei devendo. Foi o que sobrou de uma campanha de deputado. Foi uma honra ser deputado, é lógico. Falar para você que não foi? Não, fui. Eu conheci o Brasil inteiro, eu conheci parte da Europa, porque nós fomos fazer um trabalho na Holanda, que era os portos, nós fomos conhecer os portos da Holanda, que estavam querendo fazer as privatizações, que estão fazendo agora e mexendo agora. Olha lá, em 92 nós vamos para a Holanda para ver um trabalho, conhecer o que já tinha lá de privatizações nos portos, na Holanda. Então eu fui na Holanda, ficamos lá 3 dias, voltamos para Paris, aí já passeando. 3 dias em Paris, 3 dias aproveitando a oportunidade, em Madrid e 3 dias em Portugal. Aliás, o mais gostoso de todos, em Portugal. Eu conheci 4 países na Europa. Conheço os Estados Unidos porque meu filho mora lá há 16 anos, já fui diversas vezes em Miami e tudo mais. Então a gente teve a oportunidade de conhecer o Brasil inteirinho, também. E em 92 o seu Pedro Pavão votou a favor do impeachment do Collor, né? Pela cassação dele. Do Collor. Collor. Eu talvez não faria o mesmo hoje, não. Você entendeu? Naquela época. Eu ia te perguntar, porque nas redes sociais o senhor Pedro Pavão é muito ativo e muito bolsonarista também, né? Não, bastante não. Total bolsonarista. E como o senhor vê essa aproximação do Collor? Porque na época era terrível, né? Politicamente dizendo. Não, e hoje? Naquela época era difícil. Foi difícil. Para ser deputado naquela época foi muito difícil. Mas, hoje você perdoaria o Collor, vamos dizer? Não, eu perdoaria sim, porque caçaram ele para que o PMDB assumisse o governo. Naquela época, Sarney e companhia. Que é essa quadrilha que está até hoje. Dentro com o PT, junto com o PT. Certo. Até ontem, junto com o PT. Pô, não estava, estão. Hoje não. E fui amigo, tive o privilégio de ser amigo também do Bolsonaro. Porque eu fiquei 4 anos com ele. Era a sua gestão junto?
com todo respeito, uma porra louca mesmo, você entendeu? Ele sempre foi daquele jeito? Sempre foi daquele jeito e vai continuar desse jeito, entendeu? Quer dizer, o presidente Bolsonaro conhece o Pedro Pavão. Ele tem, se ele lembrar de Pedro Pavão, ele sabe, porque ele conviveu comigo Sim. 4 anos. Nós não discutimos nada junto, mas acompanhei as discussões deles, a posição dele dentro do Senado, já naquela época, ele já era uma pessoa revoltada com a natureza, revoltado com aquela situação que o país vivia naquela época. E ele teve o privilégio de ser presidente e hoje nós temos uma mudança sistematicamente total no nosso país e com a graça de Deus nós possamos manter Você acha que isso aí. aquela velha política do toma lá da cá acabou? Não, acabou. Ele está aí, cumpriu 1000 anos, 1000 dias de presidente e não tem um ato de corrupção dele, Sim. do presidente. Dele e nenhum secretário, nenhum ministro dele, por exemplo. Não tem nada que possa envolvê-lo. Então, isso para mim já é motivo de orgulho e de satisfação. Ah, sim, com certeza. E o senhor tem algum palpite já para a eleição do ano que vem? Entre Bolsonaro, o próprio Lula? Eu acho que tudo isso... o duro é eu aguentar uma Globo, uma CNN, uma Bandeirantes e tal, não sei o que, esse pessoal todo, que eles sonham com a volta dessa esquerda que sempre bancou financeiramente essa mídia. E não só essa mídia, mas Cuba, Venezuela, Bolívia, esses países tudo de esquerda, mantido com dinheiro do povo brasileiro. Isso aí que foi essa revolta, essa mudança sistematicamente total que aconteceu do povo sobre o Bolsonaro. Aliás, não sou eu, todos nós, porque foi uma grande maioria, Sim. Foi 58 milhões que votou no Bolsonaro, e que hoje, acredito, tem uma maioria do que essa, mais do que essa, em 2022. Apesar que você vê uma pesquisa fajuta, uma pesquisa mal feita, tudo mais, mas não existe. Na verdade, o Bolsonaro vai fazer mais 4 anos, digo 2 e mais 4, 6, e naturalmente manter. Eu tenho um receio, e você como você é garoto, perto de mim, você é meu filho, entendeu? Até meu neto, por que não meu neto? Eu tenho um neto já com 40 anos. Já. Então, na verdade, nós não podemos voltar para a esquerda, né? Não podemos ter o perigo de termos o comunismo aqui no nosso país. Isso é que eu não aceito. Sim. O Pedro Pavão já está vacinado? Total. E o Pedro Pavão acredita que o pior da pandemia já passou? A gente está começando a melhorar? A gente tem um certo receio. Você não pode falar acabou, não acabou, não acabou. E esse receio, esse medo tem que existir ainda. E o brasileiro, nós brasileiros, temos que nos cuidarmos também. Tem que dar reciprocidade. Isso. Não adianta nada você falar que o governo faz isso, faz aquilo. Você tem que fazer o seu papel. Que nem agora. Tem que tomar vacina? Vamos tomar vacina. Tem que usar máscara? Vamos usar máscara. Não estamos aqui num ambiente que não há necessidade. Mas num ambiente que tem aglomeração e tudo mais, você tem que ter os cuidados necessários para que isso possa não acontecer mais. Em 1988, a população de Marília realmente teve uma curiosidade muito grande nas urnas. Uma diferença mínima de votos. Aquela época era voto impresso, né, Pedro? Era, voto impresso. E assim, a gente nem quer comentar sobre nomes, mas assim, entrou para a história de Marília, pela pouca diferença, acho que foi 48 votos, uma coisa assim? 43 votos. 43 votos diferentes. E o Pedro Pavão acabou perdendo aí para o Domingos Alcalde na época. Se tivesse uma urna eletrônica na época, resolveria? Ou a questão era diferente? Não, eu acho que a do papelzinho era mais correta se houvesse pessoas honestas, você entendeu? Na época, sim. Na época. Ali mudaram, esconderam uma urna, mudaram 10 Pedro mapas. Pavão tomou banho como prefeito, saiu do banho e já não era mais. Fui tomar banho já prefeito e quando voltei os caras já tinham mudado 10 urnas e tudo mais. Mas eu estou bem aqui e o outro que ele elegeu, a polícia está procurando ele. Eu estou tranquilo. E vida que segue. Luciano, vou falar um negócio para você
que é a coisa mais gostosa do mundo. Sim. Eu não tenho um título protestado, eu não tenho um cheque sem fundo na minha vida, eu não tenho um processo, e eu tenho 81, vou fazer 82, eu não tenho um processo contra a minha pessoa. Enfim, eu tenho uma família maravilhosa, amigos imensuráveis, eu estou dizendo. Eu saio na rua... Cabeça erguida, né, Pedro? O cara, Pedro Pavão, tá não sei o que. Enfim, moral da história. Gostou de viver essa vida dessa forma. Politicamente encerrou o ciclo. Não, já faz tempo, já que eu encerrei, não quero mais saber de política. Eu quero construir o SESC, eu quero ver o SESC funcionando, tudo mais. Para depois eu posso até morrer, você entendeu? Inaugurar o SESC. O SESC já cumpri a minha missão. O SESC seria um caçulinho, um filho do Pedro. Porque isso aqui é para Marília. É para o povo de Marília. Vocês sim, se um dia Deus me chamar e o SESC estiver pronto, alguém vai falar para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, tudo mais. Olha, essa obra, essa maravilha que tem aí, tudo mais. O Pedro Pavão trabalhou para que isso acontecesse, entendeu? Certo. E nós trabalhamos realmente para que isso acontecesse. E hoje eu já não estou trabalhando mais que aconteça, porque já está acontecendo. Já aconteceu. Só vai inaugurar realmente meados de 2023 e não para mais essa obra, com a graça de Deus, está andando a todo vapor. Então, já estou feliz. Legal. Pedro, só para a gente retornar ao assunto MAC, Marília Atlético Clube, muita gente também mandou pergunta, mandou também parabenizando. Dizem que o Pedro Pavão foi o melhor presidente da história do MAC. É o que dizem. É o que dizem. Era amor, era paixão, envolvia dinheiro. O que aconteceu do futebol daquela época para de hoje? E por que o MAC se encontra nessa situação hoje? Na verdade, naquela época, não tinha a Lei Pelé. A Lei Pelé que acabou com o futebol. Na minha época, nós mandávamos no futebol. Eu era presidente e os jogadores eram nossos, do clube. Nós mandávamos, nós comprávamos, nós vendíamos. Chegava no final do ano, precisava vender, emprestar o Jorginho para o Palmeiras, emprestar o jogador para o Palmeiras. Não é de graça. Nós vendemos 2, 3 jogadores mais para o Palmeiras. Tinha um convênio com o Flamengo, nós mandávamos jogador para o Flamengo mandava jogadores para cá. Com o Palmeiras também fizemos grandes negócios, trazendo o Valdirzinho para cá. Naquela época, o lateral esquerdo, o Zeca, que também era do Palmeiras, veio para o Marília. Então, uma série naquela época, a gente negociava de clube para clube. Hoje é só empresário que manda. É uma máfia, né, Pedro? Acabou o MAC, acabou todos os clubes. Não é? Acabou o América de Rio Preto, que era um grande clube. Acabou, a Ferroviária está aí sobrevivendo, mas como empresário. Assim, na opinião particular do seu Pedro Pavão, você acha que o Marília nunca mais vai ser campeão da Copa São Paulo? Não. Não tem mais jeito. Pode até acontecer, por que não? Porque é 11 contra 11. Mas não tem mágica mais, né? Não tem, porque, por exemplo, se vier a nossa... Vamos lá, vamos formar um clube aqui. Eles vão ter que pegar jogadores de empresários. De fora, Não é do MAC. Do MAC, se tiver 1 ou 2, não vai ter. Não dá para formar. Não existe mais essa condições de formar os jogadores para pertencer ao Marília Atlético Clube. Não existe mais, é só empresário. Então, é o empresário que é o ponta direito, o empresário que é o ponta esquerda, o empresário que é o goleiro, que é o empresário que não sei o quê, tudo mais. Então, para chegar a uma finalidade dessa. E outra coisa também, naquela época era 20 clubes a Taça São Paulo. 20 clubes. Hoje é um monte. 20 grandes clubes. Só teve 2 pequenos, Marília e Juventus. Por quê? Porque o Marília foi campeão juvenil do estado de São Paulo. Senão nem participaria. Senão não participaria. E o Juventus foi vice, também foi convidado. Então Certo. nós fomos convidados por ser campeão e vice. Marília e Juventus. O resto era Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo, Fluminense. o Botafogo, o Fluminense, aqui o Brasil, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, você entendeu? Os grandes 5 clubes, tudo mais, deu 20 clubes. Veio 2 clubes do Rio Grande do Sul, o Internacional e o Grêmio. Então, esse campeonato com 20 clubes, e o Marília se sagrar campeão no meio desse clube, nós ganhamos do Corinthians, empatamos com o Atlético, porque era Chaves, né? Sim. Empatamos com o Atlético,
Ganhamos... Qual o time de coração do seu Pedro? Qual que é o time de Corintiano. Certo. Não muito fanático, né? Mas só corintiano. Para valer, a família toda. Legal. Então tem uma ovelha negra na família, que é o Pedrinho, o segundo filho meu, e mora em Miami. O primeiro filho dele, ele conseguiu segurar palmeirense. Mas depois nasceu 2 tempurão, o Gabriel e o Ricardinho, que tem 12 anos e 11 anos, 2 corintianos roxos, puxou pro vô. Então, a família corintiana, com exceção do Pedrinho e do Pedrinho, meu neto. Mas o futebol, ele é apaixonante. A nossa época, que nós somos, o presidente se perguntou, nós formamos grandes equipes, nunca disputamos um rebolo, nunca saímos fora de uma área de perigo de cair para a segunda divisão. E esse último ano, em 84, que nós criamos formamos o melhor time e um treinador melhor também, que eu trouxe o Paulinho de Almeida, que veio do Rio para treinar o time naquele ano. Fizemos uma bela campanha para encerrar com chave de ouro. Agora, interessante falar que nós deixamos um poliesportivo com mais de 2.000 sócios funcionando, um ônibus, uma Kombi, a sede na Rua Paraíba, a sede social, não devia um tostão para ninguém, nem para jogador, nem para o açougueiro, nem para hotel, nem para ninguém. E 80 mil aplicado no banco. Uma venda dos últimos 2 jogadores que nós fizemos. Acertamos a conta tudo, não deixamos devendo para ninguém e tudo mais, deixamos saindo. E essa paixão do torcedor maquiano, seu Pedro, até hoje, a Mac pode estar na A3, na B1, realmente a cidade de Marília, eu acho que já vem da época de trás, né? Mas é uma nova geração, você entendeu? Mas eles acompanham ainda o futebol. Acompanha, lógico. E você não vê isso em outras cidades? Que todo mundo... Não, mas gostar de futebol nós gostamos. Mas gostamos do Mac por quê? Da época que nós vivíamos. Sim. Isso já é tradição. Isso. Ou seja, nós já tínhamos uma época maravilhosa, então esse segmento dessa torcida... Agora, são outras gerações, são os filhos daqueles que conviviam conosco. Dos jogadores famosos daquela época, ela tinha algum mau caráter por aqui ou não? Que arrumava briga na cidade ou não? Você lembra? Não podia arrumar. Naquela época, não. Naquela época nós mandávamos. Naquela época, né? Eles tinham medo do presidente. O Serginho Chulapa arrumava confusão, né? Eu fui contratar um jogador do Palmeiras, o Zeca, lateral esquerdo, e o Jorginho já estava no Palmeiras. Aí eu fui contratar o Zeca, lateral esquerdo, precisava dele, ele fez uma temporada aqui com nós. O Zeca foi titular do Palmeiras, muitos anos. Sim. Ele falou assim para mim, eu não vou lá não, senhor Pedro. O senhor bate em jogador, pô. Conversa dele, falou para mim, né? O senhor bate em jogador lá, caramba, eu vou lá não vou pro MAC não. Aí o Jorginho ia passando, essa história é verídica. Falei, Jorginho, faz favor, vem aqui um pouquinho, conversa com o Zeca aqui, 10 minutos aí, porque me lembro o presidente do Palmeiras naquela época, Juliano, se eu não me engano, Pascoal Juliano, liberou o Zeca para nós, para o Marília, deu o passe dele para a gente, deu o passe para ele e ele vai disputar esse ano aqui o Campeonato Paulista pelo Marília. Eu quero levar o Zeca. Conversa com ele, porque ele está com uma historinha aí que eu bato em jogador e tudo mais. Nunca bati em jogador, pô. Era respeito, né? Respeito, assim tem. Aí o Jorginho saiu com o Zeca, conversando lá no meio do campo, ficaram conversando um bom tempo, aí voltou. Não, eu vou para Marília. Tá? O Jorginho me convenceu de que o senhor é um bom presidente, né? Paga em dia, paga certinho. Legal. E nós vamos. E trouxe o Zeca disputou um campeonato aqui, muito bem, por sinal. Seu Pedro Pavão, Pavão misterioso. Também. É misterioso, seu Pedro Pavão? Não tem mistério, não, é verdadeiro. E de onde saiu esse título aí? É gostoso, a verdade é o seguinte, conviver e viver em harmonia, em família, em amigos, em clientes, porque eu fui 60 anos comerciante. Uma loja de autopeças, acessórios, ali na Nelson Spilman, onde até hoje é meu prédio, o que sobrou de 60 anos de trabalho. Então, isso é marcante. Marília mudou muito dessa época para cá, seu Pedro?
Marília... Mudou muito? Você acha que Marília Não, mudou, é lógico, mas mudou, cresceu demais. Cresceu, né? Marília naquela Marília época... é bonita hoje? Marília é uma cidade bonita, mas tem um resíduo antigo muito triste. Marília, acho que é uma das cidades que mais favela tem ainda. Entendeu? Ainda tem? Não tem. Eu me lembro que na época anterior, não vamos falar o nome de quem foi presidente, deixou muita lona preta e madeirite para essas pessoas que vinham de fora, de outro lugar, não tinham onde morar, fizeram as suas favelas, então construíram. Então nós temos favelas hoje que não deveríamos ter se tivéssemos um tipo de governo diferenciado daquela época. Não é culpado esse aqui, não. Nem esse, nem o outro. Isso lá de trás, lá mesmo, de 3, 4 atrás, ou 4 para trás, 5 para trás, que deixaram Marília ter só para acompanhar o raciocínio. Um número de favelas que não dá para entender. A gente já está terminando a entrevista. Marília não tem mais coronel, é isso? Tomara Deus que não. Acredito que não. Certo, seu Pedro. Torcer. Marília está evoluindo. Está evoluindo. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Eu quero agradecer a presença do seu Pedro Pavão aqui. É realmente uma pessoa muito simpática, eu não conhecia pessoalmente. E todo mundo que falou, realmente hoje eu assino embaixo. Realmente uma grande pessoa de grandes histórias, né, seu Pedro? Obrigado pela presença. E se você quiser deixar uma mensagem para a população de Marília, sempre preocupado com o seu Pedro está bem de saúde, está trabalhando muito, está fazendo natação, fazendo esporte, se alimentando bem. Não pode parar. E vida que segue, é isso, né, seu Pedro? Na verdade é o seguinte, para a nossa população, para o nosso povo brasileiro, dias melhores. Nós estamos saindo de uma fase difícil que o mundo passou e está passando, né? Que a pandemia não é Marília, não é o Brasil. O mundo todo está passando numa fase difícil, nós estamos dentro dela ainda, não terminou. Mas rezar para que Deus mantenha uma postura de estar mantendo, está uma mudança, está uma redução dessa mortalidade e nós acreditamos que os dias serão melhores. E esses dias melhores, naturalmente, para meus filhos, para meus netos, para meu bisneto, para essa população maravilhosa de Marília, que eu convivo nesses 81 para 82 em janeiro. É isso aí. Que a gente possa conviver em paz e harmonia para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí, Resenha com Muvuca. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um convidado especial aqui no Resenha do Muvuca. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.